Oi, eu sou a Ana. Bem-vindo ao canal Fazendo Sua Fezinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. Uma boa sorte a todos! Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. E para você também que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Lotomania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora, bora lá para o desempenho dos times. Primeiro jogo pela Copa do Rei. Barcelona e Real Madrid. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Barcelona, ele teve 4 vitórias. Já o Real Madrid, nos últimos 5 jogos, ele teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Segundo jogo pela Libertadores, o Alianza e o Atlético Paranaense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Alianza, ele teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Atlético, nos últimos 5 jogos, ele teve 5 vitórias. Terceiro jogo pela Libertadores, Argentinos e Del Valle. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Argentinos, ele teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Del Valle, nos últimos 5 jogos, teve 3 vitórias e 2 derrotas. Quarto jogo pela Libertadores, Strongest e o River Plate. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Strongest, ele teve 2 vitórias e 3 empates. Já o River Plate, nos últimos 5 jogos, teve 5 vitórias. Quinto jogo pela Sul-Americana, Goiás e Santa Fé. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Goiás, ele teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a equipe do Santa Fé, nos últimos 5 jogos, teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Sexto jogo pela Libertadores, Independente e o Inter. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Independente, ele teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Internacional, nos últimos 5 jogos, teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Sétimo jogo pela Sul-Americana, Blooming e Santos. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Blooming, ele teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já a equipe do Santos, nos últimos 5 jogos, teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Oitavo jogo pela Sul-Americana, Milionários e Defensa e Justiça. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Milionários, ele teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Defensa e Justiça teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Nono jogo, Campeonato Inglês, o West Ham e o Newcastle. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do West Ham, ele teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a equipe do Newcastle, nos últimos 5 jogos, teve 2 vitórias e 3 derrotas. Décimo jogo pela Libertadores, o Aucas e o Flamengo. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Aucas, ele teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já a equipe do Flamengo, nos últimos 5 jogos, teve 3 vitórias e 2 derrotas. 11º jogo pela Sul-Americana, Fortaleza e o Palestino. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já nos últimos 5 jogos do Palestino, ele teve 3 vitórias e 2 derrotas. 12º jogo pela Sul-Americana, o América e o Peñarol. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do América, ele teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Peñarol, nos últimos 5 jogos, teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 13º jogo pela Libertadores, Bolívar e Palmeiras. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bolívar, ele teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já a equipe do Palmeiras, nos últimos 5 jogos, teve 4 vitórias e 1 empate. 13º jogo, ou melhor, 14º jogo pela Libertadores, o Sporting Cristal e o Fluminense.
Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sporting Cristal, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Fluminense teve 3 vitórias e 2 derrotas. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.